Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é o terceiro vídeo da série A Última Profecia que Jesus fez. A última profecia que Jesus deixou antes da volta dele. Esse é o terceiro vídeo. O primeiro vídeo eu explico quem é a figueira dessa profecia. O primeiro vídeo, quem é a figueira dessa profecia. O segundo vídeo é a última geração, né? Mostrei para você a última geração, porque eu vou ler para você para te explicar melhor, né? Como é que é essa profecia, eu vou te explicar aqui. A profecia, a última profecia que Jesus deixou está em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 35, que ele fala assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então Jesus deixou uma profecia e falou que o dia que a figueira florescer e se tornar tenro, vai ter uma geração e depois dessa geração ele vai voltar. Então, o primeiro vídeo eu explico para você quem é essa figueira e quando ela floresceu. Né? A figueira é Israel, que nós já vimos. O vídeo talvez vai aparecer aqui no card. E a última profecia a figueira floresceu em 1948, né, que é Israel. E o segundo vídeo, que é esse aqui que está aparecendo, falando quantos anos tem uma geração para acontecer o arrebatamento. E esse vídeo agora eu vou mostrar para você o arrebatamento, como é que vai ser, quando vai ser, como é que você tem que ficar vigiando, esperando, tá certo? Então esse é o segundo vídeo, né? Então se você não é um inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você for um escolhido ou se você não for um escolhido, se você for um cristão, se você não for, não importa. Se você acredita no arrebatamento, eu acredito que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, no meio, depois. O intuito do vídeo não é isso. O intuito do vídeo é que vai ter um arrebatamento. O tempo, falta 2 anos, segundo a cronologia da geração que Jesus deixou aqui pra gente acontecer. Mas a hora ninguém sabe, não sei o que lá. Não, realmente, nós não sabemos, mas temos profecias, temos um tempo e a qualquer momento. Talvez eu não sei para falar para você o dia e a hora certa, mas dentro do que Jesus deixou escrito, nós sabemos o ano, tudo direitinho. E falta 2 anos, para uma geração, segundo a Bíblia, se cumprir. A partir do momento do que Jesus profetizou, a figueira floresceu, né, em 1948. Tá certo? Então, mas como é que eu sei que o arrebatamento está próximo? O que Jesus deixou? Aí você vai em Mateus 24:1, começa assim. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, os discípulos estavam observando o templo, um magnífico templo de Salomão que o rei Herodes construiu, né? Jesus, porém, disse-lhes: na verdade, tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então aqui Jesus já profetizou a queda do templo de Salomão. Porque Jesus sabe que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem no templo nem no monte, adorarão em espírito e em verdade. Então Jesus aqui já profetizou a queda do templo, porque ele sabe que a igreja, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e a igreja é o templo de Deus. A igreja física, Jesus já sabia que hoje ia ser usado pelo diabo. E os falsos profetas, que nós vamos ver aqui. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nós quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo. Olha isso. Os discípulos, eles estavam, como é que eu posso dizer? Querendo saber o que iria acontecer antes dele voltar, do fim do mundo, etc, etc. Aí Jesus respondendo, disse-lhes, ou seja, Jesus começou a explicar para ele, quando isso acontecer, é porque o fim do mundo está próximo, ou melhor, já é o fim do mundo. Quando isso que eu falar acontecer, estiver acontecendo, é o fim do mundo e a minha vinda vai estar próxima. E ele começa. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Quando Jesus escreveu isso aqui, ele não está dizendo que vai vir pessoas falando que eu sou Jesus, igual hoje tem o Henrique Cristo. Não é isso que Jesus estava falando. Quando Jesus está falando assim, e muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, ele está falando de religiões cristãs. Porque o Cristo quer dizer o enviado, o Messias, o ungido, o escolhido. Ele está falando que muitas religiões cristãs vai estar aqui, em nome dele. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, ou seja, essas religiões enganam muita gente. A Igreja Católica engana muita gente. As igrejas evangélicas estão enganando muita gente. Elas não estão aqui em nome de Jesus? Não faz o papel de Jesus? Quando você vai buscar cura, prosperidade, religiosidade, vocês não vão até nesse templo? Ao invés de ir até Jesus? Vocês não vão nesses templos para buscar Jesus? Então é isso que Jesus estava falando. Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ele continua. Ou seja, existe isso hoje? Existe, né? A igreja tomou o lugar de Cristo? Sim, porque você vai até a igreja mesmo sabendo que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Existem guerras? Muita, né? Hoje mesmo está acontecendo um monte. Ucrânia com a Rússia, Estados Unidos com não sei quem, com a Venezuela, Irã com Israel, e a porra toda aí. China querendo invadir não sei lá. Existe rumores ainda, ou seja, já tá tendo guerra lá, mas toda hora alguém fala, que eles estão querendo invadir fulano de tal, outro país, não sei o que lá. Ou seja, guerra e rumores de guerra. Então nós já temos guerras e rumores de guerra, certo? Certo. Mas ainda não é o fim, tá escrito aqui. Aí continua, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Peraí, existe, porquanto se levantarão nação contra nação, nações contra outras nações estão se levantando? Tá, não tá? Tá. Reino contra reino. Reino de Deus contra o reino das trevas, direita contra esquerda, branco contra negro, pobre contra rico. É isso aqui, reino contra reino. Entendeu? E haverá fomes. Tá tendo fome? Acho que aqui no Brasil tem uma porrada de mesmo Lula falando que tirou o brasileiro do mapa da fome. Nós sabemos que é mentira, né? Porque ele fala isso desde 2002, quando ele se tornou presidente, 2001. Né? Isso é o slogan dele. Ele já está no poder há 20 anos, mas todo ano, toda eleição ele fala que vai tirar a pessoa do mapa da fome. É mentira, nós sabemos disso. No Nordeste as pessoas morrem de fome. Pro lado da Amazônia as pessoas morrem de fome. O Brasil é o país que mais produz comida, mas que tem um povo mais miserável, mais passando fome no mundo. Os africanos, lá a maioria, morrem de fome. Ou seja, então, existe fome. Isso é o fim do mundo. Existe ou não existe? Existe. Egito morre de fome. Tá. Existe peste? O que mais existe, né? Pandemia teve aí, é Covid. Hoje é o vírus não sei de quê, um monte de vírus. Pestes é vírus, é doenças. Existem doenças? Muitas, né? Tá. E terremotos em vários lugares? Existe? Existe. Terremoto no Japão é comum?
É comum. Mas aqui no Brasil é comum? Não, mas tem. Né? Porque é comum ter terremotos onde existe a junção das placas tectônicas. Só que esses países onde fica no meio da placa, não tem como ter terremoto, mas mesmo assim tá tendo. Será que a profecia, em vários lugares, tá tendo, não tem? Tá. Então nós sabemos que estamos no fim do mundo. Né? Porque Jesus falou, quando isso acontecer, é porque é o fim do mundo. Certo? Certo. Ele continua aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todos, a gente por causa do meu nome. Os cristãos são odiados hoje? Israel é odiado hoje pelo mundo? É. Os crentes é odiado hoje? Os cristãos? No Brasil, por exemplo, existe um monte de lei que é contra o crente. O crente hoje não pode falar que os homossexuais vão para o inferno. Não pode falar que mulher com mulher é pecado, homem com homem... Não pode falar essas coisas. Porque é homofobia, é machismo. Porque a igreja, o sistema bíblico é patriarcal. O homem é assim, ó, existe uma hierarquia, ó, Deus, Jesus, homem, mulher e crianças. Mas isso é o quê? Isso é machismo, é sexismo, é não sei o que lá. Você entendeu que a Bíblia já é proibida de pregar a verdade? Hoje você vê algum pastor macumbeiro? É o que mais tem. Chama um pastor da nova era, são pastores umbandistas. Somente esses pastores de esquerda que defendem o Lula, todos são umbandistas. Pastores da nova era. Então, os pastores que pregam a verdade são odiados. Lá na África, o que os muçulmanos fazem? As pessoas estão dentro das igrejas cultuando a Deus, eles fecham a porta, tudo, tacam fogo, as pessoas morrem lá dentro. E ninguém fala nada. Você vê o mundo falando isso? Não fala. Porque o crente, o cristão, ele é odiado. No Brasil mesmo, pô. Aí continua, né? No versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aí aqui nós já estamos falando desse tempo, muitos serão escandalizados. Existe escândalo no Brasil? Juízes defendendo pedofilia, defendendo narcotraficantes, deputados, políticos, ladrões e sendo defendido pela população. Você vê pastor, padre fazendo barbaridades ao invés de pregar o evangelho, causando escândalo. Sair da igreja porque aquele pastor lá é violentador, o padre lá é violento, é mentiroso, é ladrão. Não é assim? Tá acontecendo hoje? Tá acontecendo, né? Tá. Aí no versículo 11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Existe falso profeta? Meu Deus. É o que mais existe. 99% de quem prega a Bíblia é falso profeta. Vou te ensinar um segredinho para você saber se o seu pastor, o seu pai, quem que seja, é falso profeta. Vou dar mais dicasinha. Primeira dica: a sua igreja, que nós estamos falando de falso profeta, nós estamos falando de religiosidade, né? De igrejas, tá? De templo, de religião. A sua igreja acredita que Jesus é Deus? Sai dela, que é um falso profeta. Jesus não é. A sua igreja batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Acredita na Trindade? Corre, mas corre muito, porque é falso profeta. Essas são as dicas. A sua religião hoje, se não for judaica, né? Pede dízimo? Corre, mas corre muito. A sua religião hoje tem um CNPJ? A sua igreja é um CNPJ e está no nome de um homem, ou de uma instituição, ou de uma associação? Corre, mas corre muito, que é falso profeta. A sua religião diz que o templo é a casa de Deus, aí que você tem que correr mesmo. Então, isso aqui que eu estou te falando é algo para você descobrir se a sua religião entra aqui, ó, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Se o seu pastor, se o seu sacerdote, se o seu líder faz você de um membro dele, da religião dele, e não um discípulo de Jesus, corre demais, porque é falso profeta. Certo? Tá. Aí no verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade é maldade, pessoal. Aquela pessoa que é má.
pratica coisa ruim. Hoje as pessoas são má. Sabe o que fizeram com aquela porra daquele cachorro lá, pai? Aqueles 3 camaradas lá, o que fizeram com o cachorro? Se ele fez aquilo com o cachorro e tacaram na internet, imagina o que esses caras não fizeram antes, mano. Não vou nem falar mais, não, isso aí já tá me por aqui já. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. As pessoas perderam o amor ao próximo, à humanidade? Sim, né? Então tá bom. Aí continua aqui no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo aqui é o arrebatamento, tá? É o arrebatamento, antes da grande tribulação. Aí no verso 14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O arrebatamento aqui, filho. Portanto, no versículo 15 tem um títulozinho, se você ver na sua Bíblia aí, ó, o sermão continua, a grande tribulação. Aqui começa a grande tribulação. Aqui a igreja é arrebatada. Aqui acontecerá o arrebatamento. Você entendeu? Aí, tá, mas como é que é o arrebatamento? Você vai vir aqui, ó, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque, ou seja, o que eu li para você lá atrás em Mateus, ali acontece o arrebatamento. Mas como vai ser o arrebatamento? Vai ser assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que ficarem, e os que morrerem, morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os crentes, as pessoas salvas que estão mortos, está enterrado, esses vão ressuscitar primeiro. Certo? Depois, no verso 17, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Isso, cara, tem gente que não acredita no arrebatamento. Tem gente que acha que essa teoria ou teologia do arrebatamento surgiu com aquele filme, Deixados para Trás. Aquele filme lá que as pessoas são arrebatadas, 1975. Sendo que aqui, ó, 1 Tessalonicenses, mais de 2000 anos, está escrito arrebatamento. É brincadeira, né? O diabo, ele é foda, mano. Dá mole pro diabo, não que ele te engana, cara. Mas aqui você aprende a verdade. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, as pessoas que morreram vão ser primeiro. Logo em seguida, olha só, os que morreram, tá sepultados, vão ser arrebatados, o corpo vai ser glorificado, nós vivos vamos ficar arrebatados depois, e os mortos e nós vivos juntos nas nuvens, para encontrar com Jesus, tá? Ó, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, tá? O nosso corpo, pessoal, ele vai ser glorificado. O que é o corpo glorificado? O corpo glorificado, nós vamos ter matéria, porém nós vamos conseguir atravessar a parede. É igual Jesus quando... Lembra Jesus quando ressuscitou? Que o Tomé falou, eu não acredito, não sei o que lá. Jesus falou, pega aqui em mim, ó. Só que Jesus antes tinha atravessado a parede. Então, como é que é esse corpo glorificado? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele meio que fala mais ou menos como é que isso vai funcionar, tá? Vou ler para você. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morremos, mas todos seremos transformados. Está falando de corpo. O corpo nosso vai ser transformado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão primeiros, com corpo incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, aqueles mortos que já estão apodrecidos, que só tem osso, que não tem porra nenhuma, o corpo vai se levantar com um corpo incorruptível, ou seja, um corpo perfeito. E nós ressuscitaremos e nós seremos, e nosso corpo será transformado. Você entendeu? Então, você precisa ser vigilante.
Olha o que está escrito em Mateus capítulo 24, no verso 36 em diante. O que é preciso fazer para nós ficarmos atentos a essa situação? Nós já vimos que tudo que procede o arrebatamento já aconteceu, que é os princípios das dores, né? Em Mateus 24, do 1 até o 14. Aqui acontece o grande arrebatamento, no verso 13 e 14. Só que no verso 36, olha o que é preciso você fazer para estar atento, ficar ligado. Ó. Porém, daquele dia a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas vão estar vivendo normalmente igual vive hoje. Casa, descasa, come, bebe, faz churrasco, toma uma, viaja. Assim, a vida vai estar normal quando de repente, pum. Por que a vida vai estar normal? Porque os princípios das dores já aconteceu, já está acontecendo. Mesmo assim as pessoas vivem normal. Como se fosse normal. Você entendeu? Aí no verso 40. Então, estando dois no campo, aqui é o arrebatamento. Estando dois no campo, ou seja, trabalhando na roça, ou no seu trabalho mesmo, será levado um e deixado o outro. Ou seja, tá eu e uma outra pessoa trabalhando. Aí eu sou salvo, vou ser arrebatado, ele vai ser deixado. Aqui está falando, estarão dois no campo, um será deixado, o outro tomado, o outro levado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado outra. Ou seja, o salvo vai ficar, o salvo vai ir e o que não é salvo vai ficar. E outra coisa, tem gente que fala que as pessoas, olha como é que o diabo é, velho. As pessoas que ficarem na terra que serão salvos. Porque no Sermão da Montanha, Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Talvez essa terra seria o milênio, né? Nós vamos reinar durante 1000 anos com Jesus. Talvez seja isso, não sei. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse o que vigiasse... Aí continua aqui, né? Ô, gente, se você soubesse o dia certo, todo mundo ficaria de prontidão. Mas como a gente não sabe, então nós temos que ficar de prontidão todo dia. Você está preparado para o arrebatamento? O seu pastor prega sobre arrebatamento? A sua igreja, sua religião prega sobre o fim do mundo? Prega sobre arrebatamento? Não prega? Se não prega, meu querido, você precisa prestar atenção aí, ó. Esse vídeo, manda para alguém que precisa da verdade. Como eu já falei, falta 2 anos. Vê o segundo vídeo da série. Esse é o terceiro vídeo, é o vídeo final. O arrebatamento aconteceu hoje, vamos dizer assim. Então, para você não for pego de desprevenido, você precisa voltar no vídeo 1, vídeo 2 e esse é o terceiro vídeo. O vídeo 1 nós falamos sobre a profecia que Jesus fez, a última profecia que Jesus deixou na Terra. O segundo vídeo nós falamos do tempo, né? Israel, a figueira, criou ramos em 1948. Uma geração, segundo a Bíblia, são 80 anos, de 70 a 80. Já se passaram 78 anos desde o dia que a figueira se tornou tenro, floresceu. Falta 2 anos para o limite final. Jesus falou, se não fosse por causa da abreviação, Deus abreviou, ou seja, entre 70 e 80, dentro desse período aqui, ó,
Deus poderia, quando ele fez 70 anos, ele poderia ter o arrebatamento, mas por causa dos escolhidos, ele prolongou até o final. Falta 2 anos para o final. Porque segundo a Bíblia, uma geração é de 70 a 80 anos. Salmos 90, 10. Só que falta 2 anos para completar os 80 anos da profecia. Jesus é mentiroso? Não é. E outra coisa, o próprio Senhor Jesus, ele fez olha o que ele falou aqui, ó. Ele fez um desafio, cara. Ele fez um desafio. Olha no verso 35, Mateus 24, 35. Ele falou assim, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, cara, o céu e a terra vai passar? Não vai. Ou seja, é mais fácil o céu e a terra passar do que a palavra dele passar. Olha que desafio que ele fez. Ele falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, nós sabemos que o céu e a terra não vai passar, mas é mais fácil passar o céu e a terra do que a palavra dele deixar de se cumprir. Falta 2 anos para se cumprir. Você está dormindo. Você está entendendo? Se é um inscrito, se inscreva no meu canal, porque aqui você aprende a verdade. Aqui você aprende a verdade. Se você estiver me vendo, não sei de onde que é, talvez seja do... Como é que eu posso dizer? Talvez seja do Kawaii, não sei o que lá, não sei. Quero saber? Toma isso como verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.